بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Ama ba'd, prezados irmãos, prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós vamos falar sobre as chaves para a harmonia e a saúde no relacionamento conjugal. Então este é o nosso tema, é o nosso desafio de hoje. Queremos aqui, nos propusemos a conversar sobre como fazer com que os nossos relacionamentos conjugais sejam mais tranquilos, mais harmoniosos, mais saudáveis. Então, como é que também esses nossos relacionamentos, uma vez tranquilos, harmoniosos, saudáveis, eles também sejam duradouros. Então, prezados irmãos, este é o desafio para esta série de algumas aulas ou de alguns vídeos que eu vou aqui produzir, não é? E nestes vídeos, que poderão ser cerca de 5 a 7 vídeos, não é? E aí vamos então procurar estruturar aquilo que é o relacionamento entre marido e mulher, e procurar analisar quais são as principais questões que são desafiadoras para este relacionamento de marido e mulher. Então, prezados irmãos, este é o desafio para a nossa conversa de hoje. Eu, para abordar essa questão, então fui buscar primeiro aquela que é a forma científica de avaliar e de analisar as diferenças que existem entre essas duas pessoas. Que métodos nós podemos encontrar para conhecer melhor aquilo que nós chamamos de feitio, aquilo que nós chamamos de maneira de ser, e os psicólogos chamam de personalidade. Então, cada um tem a sua personalidade. Como é que é composta, como é que se manifesta essas diferenças, esta personalidade, como é que ela se manifesta, para depois podermos perceber como é que cada um pode fazer a sua parte, como é que podemos contribuir para melhorar e tornar esta convivência, esta relação conjugal mais harmoniosa, tranquila, saudável e, consequentemente, duradoura. Então, prezados irmãos, este é o desafio que eu trago para esta semana, e convido a todos os irmãos a partilharem as suas ideias aqui nos comentários, colocarem questões sobre este assunto. Mas espero que este assunto também possa alcançar muitas pessoas, principalmente aqueles, sobretudo, que ainda pensam, não é, em contrair o matrimônio. Então devem ter em conta esses aspectos que vamos aqui mencionar. Então, quando nós falamos de maneira de ser, muitas das vezes, não é, no casamento, sempre levanta-se esta questão de maneira de ser, que é personalidade de cada um, não é, dos, vamos lá dizer, dos membros que constituem este casal. Então, prezados irmãos, muitas das vezes nós observamos casais que se dão muito bem, e há outros que estão sempre em confusão, que não se dão, não se entendem, não se encontram. Está claro? Eu acho que este vídeo vai ajudar um bocado a estas pessoas. Há uns até que o casamento não dura nada, é pouco tempo e prontos, terminou. E há outros casamentos duram,
E, no entanto, prezados irmãos, o que é que existe que faz com que estes se separem? Essas duas pessoas se separem, enquanto outros desfrutam tão perfeitamente. O que é que estes outros que desfrutam perfeitamente encontraram que os outros não encontraram? Prezados irmãos, aqueles que se separam, se dividem, muitas das vezes estão na mesma situação com aqueles que estão juntos. Quer dizer, todos eles comportam-se e agem de uma forma espontânea, não de uma forma deliberada. Quer dizer, muitos não têm, apesar de acertarem no casamento, mas não estão conscientes das coisas que eles fazem no dia a dia ou que parte da sua maneira de ser favorece este relacionamento contínuo e prolongado. O que é que contribui que existe dentro da pessoa? Muitos deles nem sabem. Assim como aqueles que se separam também, muitos deles não sabem o que é que está em falta e o que é que foi crucial para causar aquela separação. Então eu estou a fazer essa introdução dos problemas, que é para prestarem atenção a estes vídeos que eu estou aqui a produzir, sobretudo neste tema, que vão notar, se até as pessoas pode-se dar o caso, alguém está com este vídeo, vai assistir essa aula ou este vídeo, não é? No momento em que já está separado, outro acabou de separar, outro separou faz tempo e já está noutro relacionamento, outro está sozinho ou está sozinha, e no entanto, e outro está prestes a se divorciar, e outro não sabe ainda se vai divorciar ou não. No entanto, para todos esses, estes vídeos serão importantes. Está claro? Então, às vezes, depois de escutarmos esse vídeo, vamos notar que vamos ter aquela sensação: ai, se eu soubesse, afinal era tão simples. Parece tão simples, mas é complexo. Feitio de cada um, maneira de ser. Prezados irmãos, nós somos seres constituídos de vários elementos. E nossa constituição, a nossa maneira de ser, a nossa personalidade, ela se forma e se formou, fomos influenciados por circunstâncias que já estavam existentes até antes de nascermos. E depois outras vieram biologicamente, geneticamente, e outras vieram através da socialização, através dos nossos relacionamentos, das coisas que encontramos em volta de nós, da sociedade, das amizades. E nenhuma dessas coisas nós escolhemos. Está claro? Vamos lá. Aspectos biológicos que podem influenciar a sua maneira de ser. Como é que você vai escolher esses aspectos? Está claro, alguns, embora dizem que não é a maior parte da personalidade da pessoa, não é influenciada por aspectos biológicos. Não, grande parte é formada, outros dizem, imaginam, não têm a certeza, né, para dizer 50%, mas grande parte ela é formada por aspectos sociais. É por isso que se diz que a boa nova, e que todos devem ter, é que é possível melhorar a personalidade. A personalidade não é algo que o indivíduo nasce com ele, por exemplo, como, vamos lá dizer, como com outros aspectos que já são físicos. Não é assim que tu não consegues mudar, não é? A sua raça, por exemplo, já não vais mudar. Mas já há aspectos que tu na personalidade da pessoa, naquilo que nós chamamos de maneira de ser, nas suas maneiras de ser, isso felizmente é possível mudar, é possível treinar, é possível melhorar. E é aí onde está a esperança. Está claro? Ok. No entanto, prezados irmãos, quando nós nascemos, é preciso saber disso, aliás, quando nós nascemos, já nascemos sobre influências de coisas. Vamos imaginar um indivíduo cujos pais, no momento, vamos lá dizer, em que conceberam a criança e o parto, a mãe não tinha alimentação
adequada. Então vai afetar, sim, vai afetar geneticamente, não é? Vai afetar biologicamente a criança. Está claro? Porque ele não se alimentava perfeitamente, ela não se alimentava perfeitamente. Ela consumia álcool durante a gravidez, fumava, não se alimentava adequadamente. Então todos esses aspectos vão influenciar na criança. Os seus hábitos alimentares, o nível de stress, estava num ambiente de confusão, chorava, angustiava-se muito, tristeza, confusão, muitos aspectos. Teve um parto turbulento. Isso pode sim, pode afetar na criança. A alimentação pode faltar, a falta de alguns nutrientes pode afetar geneticamente a criança e afetar a maneira de ser da criança. Ok. Mas vamos sair dali. O que nos preocupa mais é a parte que nós podemos mudar. A parte que podemos fazer algo. Que é aquela parte que nós vamos adquirindo a nível das nossas interações. Então, quando a criança nasce, já não escolhe amigos. Muitas das vezes os amigos já estão lá na escola. Os vizinhos já existem. Então, a sociedade já existe. O país onde você viveu já existe. A cultura já existe. Todos esses aspectos vão influenciar também na sua maneira de ser. Está claro? Mais do que isso, prezados irmãos, é aquilo que nós aprendemos também. Também deliberadamente nós adotamos algumas características que se tornam nossas. Está claro? O ambiente onde nós vivemos. Na psicologia há uma máxima que diz que o homem cria o meio e depois o meio cria o homem. Quer dizer, tu vais decorar o ambiente externo, vais decorar a sua casa, vais organizar as coisas em volta de si, o jardim, a tua cidade, mas todas essas coisas também vão influenciar na sua maneira de ser. Então tu podes organizar bem o ambiente para que o ambiente também transmita para si boas, como posso dizer, orientações, boas inspirações, te conduzam para criar aquilo que é uma bela personalidade. Por exemplo, se deliberadamente você cria um jardim, deliberadamente você organiza as coisas, o pátio onde você vai viver, arruma a sua casa perfeitamente, então, e você vai viver dentro daquela casa, daquele lugar limpo, organizado, e este ambiente organizado vai moldar o seu caráter, a sua personalidade. Está claro? Eu estou a fazer essa conversa apenas para demonstrar um bocado de uma forma introdutória que há muito que nós podemos fazer, não é? Para melhorar, para mudar. E às vezes pode partir de nós para o ambiente, mas depois o ambiente fazer connosco. Partir de nós para a casa, depois a casa fazer de nós. Dito isto, prezados irmãos, os psicólogos estudaram as características, as qualidades, as maneiras de ser ou a personalidade das pessoas, os traços de personalidade que são diferentes. Foram buscar vários atributos, não é? Daquilo que são atribuídos ao comportamento, à maneira de ser das pessoas. E tentaram estudar qual é a origem de cada um deles, agrupando eles em grandes categorias e arrumando, e chegaram a uma coisa que eles chamam de os cinco principais traços de personalidade, que são grandes categorias. Chamam de Big Five, ou os cinco grandes fatores da personalidade. Está claro? Então vamos lá ver quais são esses 5 grandes fatores da personalidade. Dizem que a personalidade, um dos grandes fatores da personalidade é a extroversão e a introversão. Esta é uma das grandes categorias. Não é? Dentro dela existem várias subcategorias ou existem várias facetas ou várias formas de se manifestar esta extroversão e introversão. Mas também temos amigabilidade, está claro? Ou amabilidade. Depois temos outra que é
a conscienciosidade. E depois temos a outra que é o neuroticismo, ou por outra podemos chamar da estabilidade emocional. Está claro? E também temos aquela que é a preposição ou a abertura para uma nova experiência. Abertura para aquilo que é novo. Está claro? Abertura à experiência. Essas são as 5 grandes categorias que os psicólogos entenderam que os seres humanos, os homens, estão estão sempre dentro dessas 5 grandes categorias ou esses 5 grandes fatores da personalidade. Então vamos perceber o que é isso do Big Five, dos 5 grandes fatores da personalidade. Vamos discutir e perceber. Mas por que vamos falar sobre a personalidade e é preciso entendermos bem? É que, na verdade, primeiro é preciso saber que os traços de personalidade, que nós chamamos de maneira de ser, são características duradouras, que elas existem ao longo da vida da pessoa e são relativamente consistentes. Não é? São consistentes. É sempre o mesmo padrão. Uma pessoa sempre se comporta nas mesmas circunstâncias da mesma maneira. Tendência é esta. Sempre que existir o mesmo estímulo, das mesmas características, a pessoa reage da mesma forma. Então essas formas influenciam a forma como pessoa, quer como você pensa, quer como você se sente, quer também como você vai reagir a esses estímulos. São influenciados, principalmente tendo em conta essas 5 categorias. Esses traços podem ser observados em diferentes situações que a pessoa vai passar na vida. Vão sempre eles repetidamente manifestar. Conhecendo a sua personalidade, o indivíduo pode então influenciar a forma como como se relaciona e se comunica com o seu parceiro, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, a forma como resolvem os problemas, não é? A forma como cuidam-se um do outro. Então vai influenciar se nós conhecermos esses 5 grandes fatores. Também nós podemos ganhar uma maior compreensão, uma compreensão mais aprofundada de si mesmo, cada um conhecer a si próprio melhor. Se o indivíduo conhecer os traços que constituem a sua própria personalidade, vai perceber porque que ele reage de certa maneira em certos momentos. No entanto, ele pode, querendo e deliberadamente, se esforçar para mudar ou melhorar ou mitigar ou reduzir um certo comportamento que ele acha que gosta ou que não gosta. Porque ele vai se aperceber que é isto que causa o problema que nós estamos tendo no lar. Está claro? E, no entanto, havemos de nos aperceber disto. Vai também isso ajudar a explicar porque é que certos conflitos ocorrem e são recorrentes em volta de si. Isso também é importante. E também vai ser importante para você poder perceber a outra pessoa. Ser empático, desenvolver empatia com a outra pessoa. Está claro? Então também será importante neste sentido. No entanto, prezados irmãos, haverá uma maior compreensão um do outro e poderá haver maior colaboração e também maior entendimento. Então, e depois havemos de ver outro aspecto importante, é que nós podemos passar a observar e a ver as diferenças como oportunidade para crescer, para um aprender do outro, porque afinal de contas somos diferentes e nenhum é necessariamente melhor que o outro. Então, prezados irmãos, é por isso que eu pensei, ao falarmos disso, primeiro falar das maneiras de ser. E depois vamos analisar à luz do Corão e da Sunna, vamos ver as orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas depois de nós olharmos para essas maneiras. Então, a partir daqui para frente, vamos começar a falar sobre os traços de personalidade de acordo com aqueles que estudam o comportamento humano, a personalidade das pessoas e conseguiram, não é, nos trazer informações muito importantes que podem nos ajudar e vão perceber isso já
inshallah ta'ala, que vão ajudar a conhecer uns aos outros. Estou muito esperançoso que ao terminar dessas aulas todas, esses 6 ou 7 temas que eu vou apresentar aqui, cada um possa se conhecer melhor. Então, prezados irmãos, nos conhecendo cada um melhor, há esperanças que os nossos relacionamentos também se tornem melhor. Então, prezados irmãos, seja bem-vindo a estes 5 a 7 vídeos que vamos produzir agora. Escute e partilhe com os demais para que os benefícios sejam generalizados. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.